Eu estou aqui com a Bíblia aberta nesses últimos dias, dividindo com você os 10 mandamentos. Eu tenho tido o privilégio de cada dia trazer ao seu coração a realidade dos 10 mandamentos, do modo como está aqui em Êxodo capítulo 20. E os mandamentos do Senhor Deus não são penosos, como diz a própria Escritura. Os mandamentos do Senhor são para todos nós meio de proteção na nossa vida. E hoje eu quero dividir com você o texto, o segundo mandamento dos 10, igual está aqui em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4. O que está aqui, como eu falei, não é uma sugestão, mas é um mandamento. E diante de um mandamento, nós só podemos fazer algo, cumprir o mandamento. Mas os mandamentos são como que proteção para a nossa vida. E essa proteção, Deus nos ajuda tanto a vivermos a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo em linha com a vontade de Deus. E dentro da vontade do Senhor, e dentro do propósito que Ele tem para nós, Ele quer exatamente nos aliviar de qualquer outra coisa que venha nos afastar da comunhão com Ele. Os mandamentos do Senhor nos levam a conhecê-lo mais, a servi-lo mais, a termos maior relacionamento com Ele, não através dos mandamentos, mas da alegria em servi-lo. Por isso que Jesus Cristo veio. E Jesus cumpriu de uma maneira tão gloriosa a lei, os princípios que Ele quer para a nossa vida. Por isso que quando eu leio os 10 mandamentos, e vamos ver Jesus trazendo exatamente o espírito que temos que ter em cumprir os mandamentos, mormente o que está aqui no segundo mandamento, que diz exatamente assim. Ele proclamando: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que está escrito aqui, nessa época, quando o Senhor trouxe de uma forma clara, falando para Moisés, escrevendo na tábua da pedra, a lei do Senhor, o mandamento diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Normalmente o homem quer ver, quer tocar. Por isso que o homem faz imagem de escultura, seja de prata, de ouro, de madeira, de ferro, de papelão, de vidro. Isto pode ser o quê? Uma imagem de escultura. O Senhor está trazendo não sugestões, Ele traz mandamentos. E os mandamentos dele não é para nos proteger. Quando você vê o semáforo vermelho, ele não traz uma sugestão para você parar, mas você tem que obedecer. Se você avança o sinal, não é por causa da multa que você vai receber, mas pelo desastre que você pode provocar a sua própria morte ou a morte de outro quando você avança o sinal. O mandamento não é uma opção, o mandamento é uma ordem. E aqui o Senhor está dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é para fazer imagem de escultura de anjos, de animais, disso e daquilo. Ou seja, Deus quer ser adorado do modo como Ele é. Nós não precisamos ter olhos para adorá-lo. Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, exatamente para conhecermos Deus. Jesus Cristo veio para vermos Deus. Por isso que Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
E ele diz as palavras que eu estou dizendo, não sou eu, mas é o Pai em mim. Compreende? Jesus é Deus que veio até nós para que nós pudéssemos conhecer Deus. Deus é infinito, Jesus veio em carne, em limitado, Jesus comia comida, entende? Vestia roupa. Agora, entenda isso, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora observe, ele diz assim, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas como? Como que nós aborrecemos a Deus? Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Isto chama-se o quê? Pecado. E pecado é errar o propósito que Deus tem para nós. Pecado é errar o alvo. Quando o flecheiro ou aquele que atira num alvo erra, isso que é pecado. Pecado não é aquilo que muitas vezes você imagina. O pecado entrou no mundo pela rebeldia, por um só que foi Adão, que pecou e passou todos nós já nascemos com essa semente pecaminosa. É por isso que Jesus Cristo veio. Ele nasceu de uma virgem, não carregou essa semente de pecado, ele nunca pecou. Por isso que ele pôde ali na cruz, de uma forma tão grande, purgar os nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados, ao ponto da própria Escritura dizer que ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, e pelas suas feridas é que nós fomos curados. Por isso ele diz, não adore, não preste culto, eu sou o Senhor teu Deus, diz, sou Deus zeloso, e que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas agora preste atenção, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A única maneira de guardarmos os mandamentos do Senhor é se amarmos a Ele. Jesus veio exatamente para conhecermos Deus. E Ele veio para saber o quanto que Deus nos ama. E nós precisamos corresponder ao amor dEle. Por isso que Paulo dizia, o amor de Cristo nos constrange. É o amor dEle que nos constrange. O que nos constrange não são os mandamentos, não são as cercas em nossa volta. O que nos constrange é o amor, é a misericórdia dEle. Nós seguimos aqui os mandamentos, não como se fosse assim, alguma coisa tão forte sobre nossas vidas. Mas Jesus foi o único que não quebrou os mandamentos. Ele sabe que nós não conseguimos, por nós mesmos, pela nossa garra, cumpri-los. Mas agora o que acontece se eu não consigo? Mas Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ali na cruz, o que devia cair sobre mim, sobre você, caiu sobre Jesus. E pelas feridas dele é que nós fomos sarados. Ele nos perdoou. Ele nos trouxe a graça. Então tire da sua vida qualquer compreensão humana, natural. É por isso que a fé cristã exclui dela, exclui qualquer imagem de escultura. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, lá na igreja da Lagoinha eu entro e vejo o templo, não tem nenhuma imagem ali. Não, mas a imagem de Deus onde está? Está na nossa vida. Compreende?
Nós não precisamos orar diante de uma imagem para adorar a Deus. É o que diz a Bíblia. O que nós temos que ter é essa comunhão com Deus. E o próprio Senhor Deus diz assim, a palavra diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Nós não adoramos, entende? Mas nós veneramos. É a mesma coisa. Então, guarde no coração. Está escrito aqui na Bíblia. Nós não podemos rasgar essa página aqui e jogar fora. Não podemos jogar fora o que está aqui na Bíblia. Nós temos que colocar em prática. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas agora, preste atenção. E faço. É Deus falando. Deus não mente. Deus é Deus. Ele disse, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor nos protegem. Quando você vê os sinais nas estradas, são mandamentos. Quando você segue os mandamentos, você tem uma proteção. Mas se você ignora, você pode provocar desastres. Pode provocar desastre. E pode até morrer pessoas que estão ao seu lado dentro do carro. Ou você também morrer. Muitas vezes você diz assim, mas se eu for seguir as placas, eu vou chegar atrasado. Mas é melhor você chegar atrasado do que chegar rapidamente no hospital para ser cuidado. Guarde isso. Mas diz a palavra, e faço misericórdias até 1000 gerações. Se eu estou vivo, é só por causa das misericórdias de Deus. Se eu tenho a família, é só pelas misericórdias dele. Se eu estou falando com você agora, é só pelas misericórdias dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu sou, não é mérito meu, não é virtude minha, mas de ninguém. Tudo nós dependemos das misericórdias do Senhor. E a palavra diz, se fomos fiéis a Ele, Ele é fiel a Ele mesmo, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele cumpre tudo que Ele prometeu. E Ele diz que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Comece hoje, de uma maneira tão bonita, a viver. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida e procure amar as pessoas como o segundo mandamento. Mas de que forma? Como Cristo te amou. Como Cristo me ama. É a maneira que eu tenho de amar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo como Jesus me amou. E Jesus me amou ao ponto de ir à cruz em meu lugar. Desfrute da vida. Desfrute da bondade do Pai. Tenho dividido com você os 10 mandamentos. E esse é o segundo dele. Dos 10, você já conheceu um, já conheceu outro. Coloque em prática. Viva e desfrute o resto dos anos da sua vida, debaixo da graça, do favor e da bênção do Senhor. Amém.